Olá pessoal, boa tarde. Nós vamos começar agora a nossa primeira aula de exercícios de álgebra linear. Hoje faremos alguns exercícios envolvendo a teoria dos espaços vetoriais. Então nós temos aqui a nossa primeira aula de exercícios de álgebra linear e hoje traremos aqui alguns exercícios envolvendo a teoria dos espaços vetoriais. Então, gente, a nossa proposta agora com essa série de aulas de exercícios é trazer vários exercícios envolvendo a teoria de álgebra linear que já foi trabalhado anteriormente. Então, nessa aula de hoje, nós vamos aqui trazer alguns problemas envolvendo o conceito de espaço vetorial. Nessa primeira questão, ele pede para a gente mostrar que o conjunto R2, que o conjunto R2 é um conjunto onde seus elementos são pares ordenados, e o conjunto R2 munido dessas duas operações aqui, a adição e a multiplicação por escalar, aonde a operação de adição é definida da seguinte forma. Ao somarmos dois elementos de R2, nós vamos obter um elemento de R2, consequentemente um par ordenado, de tal forma que o primeiro elemento desse par ordenado ele é obtido com uma soma desses primeiros elementos, e o segundo elemento aqui desse par ordenado é exatamente a soma dos segundos elementos aqui. Então, por meio dessa regra, nós estamos definindo a operação de adição em R2. A operação de multiplicação por escalar, aqui ela é definida da seguinte forma. Ao multiplicarmos um escalar, ou um número real, pelo elemento de R2, que é o par xy, nós vamos obter ainda um elemento de R2, ou seja, um par de R2, de tal modo que o primeiro elemento aqui é exatamente o produto de alfa pelo primeiro elemento aqui, e o segundo elemento desse par é exatamente o produto de alfa pelo segundo elemento desse par. E essa questão pede para a gente mostrar que R2 munido dessas duas operações é, na verdade, um espaço vetorial. Pessoal, essas duas operações aqui elas são conhecidas como as operações usuais em R2. Então, o que nós devemos fazer para nós respondermos aqui a essa questão é mostrar que os elementos de R2 satisfazem aquelas 8 propriedades da definição de espaço vetorial quando nós dotamos R2 dessas duas operações. Tá? E o que nós vamos fazer a partir de agora é mostrar que todas aquelas 8 propriedades da definição de espaço vetorial, elas são verificadas nessas circunstâncias aqui. Inicialmente, eu gostaria de deixar claro que tanto a operação de adição como a operação de multiplicação por escalar estão bem definidas, ou seja, ao somarmos dois elementos de R2, nós estamos obtendo um elemento de R2. E ao multiplicarmos um número real por um elemento de R2, nós estamos obtendo um elemento de R2. Então, o que nós vamos fazer a seguir é mostrar que aquelas 8 propriedades da definição de espaço vetorial, todas elas são verificadas para os elementos de R2, quando a gente considera em R2 essas duas operações aqui. Então vamos lá, vamos começar com a primeira propriedade. A primeira propriedade é aquela que nós chamamos propriedade comutativa da adição. Então, em outras palavras, nós devemos mostrar que U mais V é igual a V mais U, quaisquer que sejam os elementos U e V tomados em R2. Então, nós vamos partir dessa expressão e nós vamos chegar nessa expressão. Para isso, nós vamos utilizar a definição de adição que foi dada aqui nesse problema. E também nós vamos fazer aqui as seguintes considerações. Vamos dizer que o elemento U de R2 ele vai ser representado pelo par x1, y1. E que o elemento V de R2 será representado pelo par x2, y2. Então, nós vamos partir dessa soma aqui, dessa expressão, e vamos chegar nessa expressão. Então, U mais V, então, igual a essa primeira igualdade, eu apenas substituí tanto o elemento U como o elemento V pelas considerações feitas anteriormente, por isso que nós obtemos aqui essa soma. A seguir, nessa segunda igualdade, nós vamos utilizar apenas a operação de adição que foi definida aqui nesse problema, É essa igualdade aqui, ok? E utilizando essa operação, nós vamos ter que aqui nós vamos ter um elemento de R2, onde o primeiro elemento aqui é a soma desses dois elementos, e o segundo elemento é a soma desses outros dois elementos aqui, ok? Nessa terceira igualdade, nós vamos utilizar uma propriedade que a gente conhece lá para o conjunto dos números reais em relação à operação de adição,
que é a propriedade comutativa. Então aqui a gente pode escrever x1 mais x2 como sendo x2 mais x1 e y1 mais y2 como sendo y2 mais y1, ok? Essa penúltima igualdade aqui, nós estamos utilizando tão somente a operação de adição que foi definida aqui nesse problema. Percebam que se nós somarmos esses dois elementos, nós vamos obter exatamente esse elemento de R2. E finalmente, nessa última igualdade, basta notar que esse par ele é representado por V e que esse par ele é representado, né, por U. De tal forma que acabamos de mostrar que U mais V é igual a V mais U. Portanto, gente, a primeira propriedade da definição de espaço vetorial, ela foi verificada. Vamos agora analisar a segunda propriedade. Na segunda propriedade, nós devemos mostrar a chamada propriedade associativa para a adição, né? Então, nós devemos mostrar que essa igualdade ela acontece, quaisquer que sejam os elementos U, V e W em R2. Então, para isso, nós vamos partir dessa expressão e chegar nessa expressão. E aqui também nós vamos adotar o seguinte. U será representado pelo par x1, y1, V pelo par x2, y2 e W pelo par x3, y3. Então, partindo aqui, gente, dessa expressão, ó, essa primeira igualdade, eu apenas substituí U, V e W pelos respectivos pares ordenados. Percebam que eu troquei esse par aqui, esse par de parênteses, por esse par de chaves, e isso eu fiz apenas para não tumultuar a notação com muitos parênteses, tá ok? Então, o próximo passo aqui, gente, em virtude dessas chaves, é nós somarmos esses dois elementos. Então, utilizando aí a operação de adição que foi definida aqui nessa questão, nós chegamos nesse elemento de R2, ok? Então, x2 mais x3 está aqui, e y2 mais y3 está aqui. A seguir, nós vamos somar esse elemento com esse elemento, ó, um elemento de R2 com um elemento de R2, e nós vamos obter esse elemento de R2, né? Fica x1 mais x2 mais x3 está aqui, y1 mais y2 mais y3 está aqui. A seguir, nós vamos utilizar a propriedade associativa, né, para a operação de adição em R, tendo em vista que x1, x2 e x3 são números reais, y1, y2 e y3 também são números reais, e aí a gente pode escrever esse elemento de R2 dessa forma. Nessa outra igualdade aqui, nós apenas estamos utilizando a operação de adição que foi definida aqui nessa questão. Note que se nós somarmos esses dois elementos aqui de R2, nós vamos obter esse elemento de R2. Ok? Nessa penúltima igualdade, nós vamos utilizar novamente a operação de adição apenas nesse elemento. Então, nós vamos trocar esse elemento por essa soma. Tá? E aqui nós já colocamos um par de chaves, né? Ok? E, finalmente, nessa última igualdade, é só perceber que esse par x1, y1 corresponde ao elemento U, o par x2, y2 corresponde ao elemento V, e esse par x3, y3 corresponde ao elemento W. De tal forma que a gente acabou de mostrar aqui que vale essa igualdade, quaisquer que sejam os elementos U, V e W em R2. Consequentemente, a condição 2i da definição de espaço vetorial, ela também foi verificada. Na condição 3i, pessoal, a gente vai mostrar a existência do elemento neutro. Então aqui, o elemento neutro, que eu estou denotando aqui por esse ozinho em negrito, tá? Ele corresponde exatamente ao par 00. Por quê? Porque o elemento neutro, conforme vimos na definição de espaço vetorial, é aquele elemento que, ao somarmos com um elemento U do conjunto, essa soma deve dar o próprio elemento U. Tá? Então, aqui em R2, para que essa igualdade aqui ocorra, né, é necessário que esse elemento neutro ele seja exatamente o par 00. Então, vamos mostrar isso. Vamos mostrar que realmente vale essa igualdade quando nós consideramos o elemento neutro como sendo o par 00. Para isso, vamos dizer que o elemento U ele é o par xy. Então, vamos partir aqui dessa soma, está aqui ela. Nessa primeira igualdade, eu apenas substituí quem é o elemento U e quem é esse Ozinho, né? Está aqui. Agora, nessa segunda igualdade, eu utilizei a operação de adição que foi definida, né, aqui nessa questão. Então, fica x mais 0, está aqui. E o segundo elemento vai ser y mais 0, está aqui. Ok? Mas a gente sabe que em R, né, e na operação de adição, o número real 0 é elemento neutro. Portanto, x mais 0 é x, y mais 0 é y. E chegamos aqui ao elemento U. De tal forma que a gente acabou de mostrar que essa igualdade ela sempre ocorre, qualquer que seja o elemento U tomado em R2. Portanto,
acabamos de mostrar que a propriedade 3i da definição de espaço vetorial, ela também é verificada. Vamos agora para a propriedade 4. A propriedade 4 fala em relação à existência do elemento simétrico, né? Então, dado qualquer elemento U em R2, aqui eu estou denotando U pelo par XY, nós temos que mostrar que existe o elemento menos U, né, que corresponde ao simétrico de U, que nesse caso aqui é o elemento menos x menos y, né, é o par menos x menos y, e de tal forma que essa igualdade aqui ocorra. Então, se isso realmente acontecer, nós temos provado que efetivamente, qualquer que seja o elemento U de R2, vai existir o seu simétrico, e seu simétrico é sempre dado dessa forma aqui. Então vamos lá, vamos mostrar que vale efetivamente essa igualdade. Então, partindo aqui dessa soma, então eu vou substituir aqui o U, né, pelo par xy, está aqui, o elemento menos U pelo par menos x menos y está aqui. Nessa segunda igualdade aqui nós vamos utilizar a operação de adição que foi definida aqui nesse problema, portanto vai ficar x mais menos x está aqui, e y mais menos y está aqui. Só que aqui ó, vai dar x menos x, né? Aqui essa expressão corresponde a y menos y, aqui é 0, e portanto chegamos no elemento neutro, né? No elemento neutro aqui para a operação de adição. Ou seja, acabamos de mostrar que vale realmente essa igualdade. E aqui na quarta propriedade, o que nós mostramos na verdade foi que para cada elemento de R2 existe o simétrico dele. Ok? Então, as 4 primeiras propriedades da definição de espaço vetorial, elas foram verificadas, né? E essas 4 primeiras propriedades, ela envolve apenas a operação de adição definida aqui nessa questão. A quinta propriedade, ela já vai trabalhar com a operação de multiplicação por escalar. Nós já vimos mostrar que vale essa igualdade, né? Onde alfa e beta são números reais e U é um elemento de R2. Aqui é uma espécie de associatividade, né? Aqui nós temos tanto números reais como um elemento de R2. Então, nós já vimos mostrar que essa igualdade ocorre quaisquer que sejam os elementos alfa e beta tomados em R e qualquer que seja o elemento U tomado em R2. Então, vamos lá. Então, vou considerar o elemento U de R2 como sendo o par XY e vou mostrar que vale essa igualdade. Então, vamos partir aqui dessa expressão. Então, nós temos alfa beta que multiplica U. Nessa primeira igualdade, eu substituí U pelo par XY. Agora, vamos notar ó, que alfa e beta são números reais. Portanto, o produto alfa vezes beta é um número real. Então, nessa segunda igualdade, nós vamos utilizar a operação de multiplicação por escalar. Por isso que aqui vai ficar alfa beta que multiplica x e alfa beta que multiplica y. Né? Esse número real ele multiplica esse e depois multiplica esse. Nessa terceira igualdade aqui, gente, eu utilizei apenas a propriedade associativa para a operação de multiplicação em R, tendo em vista que alfa, beta, x é um número real, portanto eu posso escrever esse produto dessa forma. E aqui alfa, beta e y também são números reais, então eu vou escrever esse produto dessa forma. Nessa igualdade aqui, gente, o que eu fiz foi utilizar a operação de multiplicação por escalar, para tirar o alfa aqui desse par. Né? Percebam que se nós multiplicarmos alfa por esse elemento de R2, nós vamos obter exatamente esse elemento aqui. Nessa penúltima igualdade, nós usamos novamente a operação de multiplicação por escalar para tirar esse beta. Ok? Então, ó, percebam que se nós multiplicarmos beta pelo elemento xy, nós vamos obter exatamente esse par aqui. Ok? E aqui eu coloquei chaves, né, para não juntar com muitos parênteses. Tá? De tal forma que agora vai ficar alfa que multiplica beta e o xy eu troquei pelo elemento U e aí nós temos a última igualdade. De tal forma, gente, que essa igualdade ela foi mostrada. Né? Ou seja, nós mostramos que alfa vezes beta, tudo isso que multiplica U é igual a alfa que multiplica beta que multiplica U. Igualdade essa verdadeira, quaisquer que sejam os números reais alfa e beta, e o elemento U também em R2. Dessa forma, a quinta propriedade da definição de espaço vetorial, ela também é verificada. A sexta propriedade é uma espécie de distributividade. Né? Nós já vimos mostrar que vale essa igualdade, qualquer que seja o alfa real, e os elementos U e V tomados em R2. Percebam que aqui nós temos um escalar e 2 elementos de R2. Então, para mostrar que vale essa igualdade, gente, nós vamos considerar inicialmente U como sendo o par x1, y1 e V como sendo o par x2, y2. Então, nós vamos partir dessa expressão e vamos chegar aqui nessa.
Então vamos lá. Então a primeira coisa que nós fizemos aqui na igualdade foi substituir o U por esse par e o V por esse par. Então obtemos isso aqui, ok? A seguir, ó, nós vamos somar primeiro esses dois elementos de R2, né, tendo em vista que é a prioridade aqui por conta das chaves. E aqui nós vamos usar a operação de adição que foi definida aqui nesse problema, né? Por isso que nós vamos obter um elemento de R2, ó. Aqui é x1 mais x2, né, que é a soma desses dois elementos. E aqui y1 mais y2, que é a soma desses dois elementos. Tá? A seguir, nós vamos utilizar aqui a operação de multiplicação por escalar. Portanto, o alfa multiplica x1 mais x2, também y1 mais y2. Daí nós obtemos aqui esse elemento de R2. Em seguida, nós vamos utilizar a propriedade distributiva em R, né, para escrever, por exemplo, essa expressão por meio dessa soma. Essa expressão aqui, ó, por meio dessa soma aqui também, ok? E a seguir nós vamos utilizar a operação de adição definida aqui nessa questão, para escrever esse elemento de R2 como a soma desses dois elementos. Percebam, gente, que se nós somarmos esse elemento de R2 com esse elemento de R2, nós vamos obter exatamente esse elemento de R2. Ó, alfa x1 mais alfa x2 está aqui, e alfa y1 mais alfa y2 está aqui. Essa penúltima igualdade aqui, eu apenas utilizei a operação de multiplicação por escalar duas vezes, né? Uma para esse par, para escrever esse produto, e outra nesse par para escrever esse produto. E finalmente aqui, ó, o x1 y1 corresponde ao elemento U, x2 y2 corresponde ao elemento V. De tal forma que nós mostramos que vale realmente essa igualdade, qualquer que seja um número real alfa e quaisquer que sejam os elementos U e V tomados em R2. Portanto, a propriedade 6 da definição de espaço vetorial, ela também é verificada. Vamos agora para a propriedade 7. Tá? Nessa propriedade 7, nós vamos ter que mostrar que vale essa igualdade, quaisquer que sejam os números reais alfa e beta, e qualquer que seja o elemento U tomado em R2. Ok? Vamos notar agora que nós temos aqui dois números reais e apenas um elemento de R2. Nós vamos assumir que o elemento U de R2, né, é o par xy. Vamos partir dessa expressão e vamos chegar nessa expressão aqui. Então vamos lá, partindo aqui dessa expressão, está aqui ela. Na primeira igualdade nós vamos substituir o elemento U pelo par xy. Nessa segunda igualdade aqui nós vamos utilizar a operação de multiplicação por escalar que foi definida aqui nesse problema, né? Tendo em vista que alfa é um número real, beta é um número real, portanto a soma aqui é um número real. Então vai ficar alfa mais beta que multiplica x, está aqui, e alfa mais beta que multiplica y, está aqui. A seguir nós vamos utilizar distributividade, né? Tendo em vista que alfa, beta, x e y são números reais, para escrever essa igualdade. A próxima igualdade nós vamos utilizar a operação de adição, né, que foi definida aqui nesse problema. Né? Perceba que esse elemento de R2 ele é a soma desses dois elementos de R2. Nessa penúltima igualdade aqui nós vamos utilizar duas vezes a operação de multiplicação por escalar. Uma vez para escrever esse par como esse produto. Né? Perceba que aqui ó, alfa x, alfa y, dá exatamente esse par. E a outra vez aqui nesse par para escrever como esse produto. Né? Beta vezes x dá beta x, beta vezes y dá beta y. De tal forma que, notando que xy, né, é o elemento U, chegamos aqui em alfa U mais beta U, que é exatamente essa expressão. Portanto, gente, nós acabamos de mostrar que essa igualdade ela acontece, né, ela é verdadeira, quaisquer que sejam os números reais alfa e beta, e qualquer que seja o elemento U tomado em R2. E, consequentemente, a sétima propriedade da definição de espaço vetorial, ela também é verificada. Finalmente, a última propriedade, né? Nós devemos mostrar que ao multiplicar o número real 1 pelo elemento U de R2, qualquer que seja esse elemento de R2, esse produto tem que dar o próprio elemento U. Tá? Então, vamos tomar aqui U como sendo o par xy, então 1 vezes U. Essa primeira igualdade eu vou só substituir o U pelo par xy. Nessa segunda igualdade, nós vamos utilizar a operação de multiplicação por escalar que foi definida aqui no problema, né? Portanto, esse elemento aqui ele é obtido como 1 vezes x dá o primeiro elemento do par e 1 vezes y dá o segundo elemento desse par aqui. Finalmente, vamos notar aqui ó, que na operação de multiplicação em R, o número real 1 ele é o elemento neutro. Portanto, 1 vezes x dá x, 1 vezes y dá y,
E agora é só notar que o par xy corresponde ao elemento U. E dessa forma, nós acabamos de mostrar que essa igualdade ela é verdadeira, qualquer que seja o elemento U tomado em R2. Portanto, gente, o que nós acabamos de mostrar aqui foi que o conjunto R2 é um conjunto onde seus elementos são pares ordenados. R2 munido dessas duas operações aqui, que são chamadas de operações usuais em R2. Nesse caso, o R2 com essas operações é exatamente um espaço vetorial. Agora, gente, a gente pode, motivado aqui por esse problema, estender aqui essas mesmas operações para o conjunto Rn, é o que eu estou trazendo aqui nessa observação 1. Então, se nessa observação 1 aqui, ó, se nós considerarmos aqui o conjunto Rn, quem é o Rn? Né? É um conjunto de pontos, né, onde seus pontos ou elementos são ênuplas ordenadas. Então, cada numerinho desse aqui é um número real, e aqui nós temos uma lista com n números reais. Então, se nós definirmos aqui em Rn essas duas operações aqui, a adição, né, definida da seguinte maneira, ó, ao somarmos dois elementos de Rn, nós vamos obter aqui um elemento de Rn, ó, percebam que tem, ó, primeiro elemento, reticências até o último elemento aqui. E aqui é o enésimo elemento. Portanto, aqui ó, nós temos aqui um elemento de Rn, portanto, nós temos uma ênupla ordenada. E como é que é a operação de adição aqui definida? Ó? Primeiro elemento aqui, você soma o primeiro elemento aqui com o primeiro elemento aqui, e assim sucessivamente, até chegarmos no último elemento. Então, o último elemento aqui, ó, dessa ênupla ordenada, esse elemento ele é obtido quando a gente soma o último elemento aqui com esse último elemento. Tá? Então, a operação de adição em Rn ela é definida dessa forma. Certo? A multiplicação por escalar, ó, se nós multiplicamos um escalar ou um número real pelo elemento de Rn, né, que nós estamos denotando dessa forma, né, portanto, uma ênupla ordenada, então a multiplicação por escalar é definida da seguinte forma. Ó, nós vamos obter ainda um elemento de Rn, né, uma ênupla ordenada, sendo que ó, o primeiro elemento dessa ênupla é o produto de alfa pelo primeiro elemento dessa ênupla aqui. E assim sucessivamente, até ó, o último elemento dessa ênupla é o produto de alfa pelo último elemento dessa ênupla. E quando nós dotamos o conjunto Rn dessas duas operações, tá? Esse conjunto Rn ele é, na verdade, um espaço vetorial. Tá ok? Essas duas operações aqui elas são chamadas de operações usuais em Rn. E se você quer mostrar que Rn, né, munido dessas duas operações, é de fato um espaço vetorial, o que deve ser feito é mostrar que os elementos de Rn satisfazem aquelas 8 propriedades da definição de espaço vetorial, quando a gente considera em Rn essas duas operações aqui, tá ok? Basta repetir o raciocínio, né, que nós adotamos aqui, gente, nesse primeiro problema. Se vocês utilizarem esse primeiro problema, o raciocínio do primeiro problema aqui nessa observação, você também vai conseguir mostrar que Rn é um espaço vetorial. Agora vamos ver aqui, gente, uma segunda questão. Tá? Nessa segunda questão, ele considera o conjunto das matrizes M22, ou seja, quem é o M22? É um conjunto onde os seus elementos são matrizes e são apenas as matrizes quadradas de ordem 2, onde suas entradas são sempre números reais. Então, nós vamos considerar aqui nesse conjunto essas duas operações aqui, né? Que nós chamamos de adição e multiplicação por escalar. A operação de adição era definida da seguinte forma. Ao somarmos dois elementos de M22, nós vamos também obter um elemento de M22, né? Portanto, uma matriz quadrada de ordem 2, onde esses elementos aqui, gente, eles são obtidos mediante a soma dos correspondentes dos elementos parcelas. Então, por exemplo, x1 mais x2, a soma desse elemento com esse elemento, ó, dá esse. E esse elemento aqui, ó, é a soma desse elemento com esse elemento, dá esse. Esse elemento aqui é a soma desse elemento com esse elemento, está aqui. E esse último elemento é a soma desse elemento com esse elemento. E dessa forma, por meio dessa igualdade, nós definimos a operação de adição, tá, no conjunto M22. A operação de multiplicação por escalar é definida da seguinte forma. Ao multiplicarmos um escalar ou um número real por uma matriz de M22, portanto uma matriz 2 por 2,
nós vamos obter ainda uma matriz de M22, né? Uma matriz quadrada de ordem 2, onde esses elementos aqui, ó, são obtidos, né? Multiplicando todas as entradas dessa matriz pelo número real alfa. Então aqui nós vamos ter o alfa x é alfa vezes x, alfa y é alfa vezes y, alfa z é alfa vezes z, alfa w é alfa vezes w, ok? Onde alfa é um número real. Então essa igualdade aqui, ela estabelece a regra, né, para definir a multiplicação por escalar em M22. Nessa questão aqui é pedido para a gente mostrar que M22, munido dessas duas operações aqui, é um espaço vetorial, ok? Gente, essas operações aqui, elas são chamadas operações usuais em M22. E o que nós devemos fazer aqui para responder a esse problema é exatamente o que foi feito, né, no primeiro problema dessa aula. Só que aqui, obviamente, nós estamos trabalhando com um outro conjunto. Então, para mostrar que M22, munido dessas duas operações, é um espaço vetorial, nós devemos mostrar que os elementos de M22 satisfazem aquelas 8 propriedades da definição de espaço vetorial. Então, vamos ver isso. Vamos começar aqui com a primeira propriedade, que é a comutativa da adição. Então, nós devemos mostrar que U mais V é igual a V mais U, quaisquer que sejam os elementos U e V, agora em M22. Percebam que, embora eu esteja utilizando a notação da primeira questão, mas os elementos U e V agora não são mais pares ordenados, agora são matrizes quadradas de ordem 2, tendo em vista que aqui nesse problema, o conjunto a ser trabalhado é o conjunto das matrizes quadradas de ordem 2, que nós representamos por M22. Então, nós devemos mostrar essa igualdade, ok? Então, o que é que nós vamos fazer? Primeiro, eu vou denotar aqui o elemento U por essa matriz, né, quadrada de ordem 2, o elemento V por essa matriz quadrada de ordem 2, e aí eu vou mostrar que efetivamente vale essa igualdade. Então, vamos lá. U mais V. Então, nessa primeira igualdade, eu apenas substituí quem são os elementos U e V. Nessa segunda igualdade aqui, eu estou utilizando a definição que foi dada para a operação de adição, que é esta regra, né? A adição é dada por meio dessa igualdade. Ela está sendo utilizada aqui, ó, nessa igualdade, ok? E agora vamos notar o seguinte, ó, x1, x2, y1, y2, z1, z2, w1 e w2 são todos números reais. Portanto, aqui, ó, a gente pode comutar, né? Porque vale em R para a operação de adição a propriedade comutativa. Então, eu vou escrever x1 mais x2, ó, por x2 mais x1, y1 mais y2 por y2 mais y1, z1 mais z2 por z2 mais z1, w1 mais w2 por w2 mais w1, ok? E agora, nessa penúltima igualdade, nós vamos utilizar novamente a operação de adição que foi definida aqui nesse problema. Percebam que se nós somarmos essas duas matrizes, nós vamos obter exatamente essa matriz aqui quadrada de ordem 2. Finalmente, é só notar que essa matriz representa o elemento V, que essa matriz aqui representa o elemento U, e dessa forma a gente acabou de mostrar que vale essa igualdade, quaisquer que sejam os elementos U e V em M22. Né? Vamos notar que os elementos U e V, eles foram tomados bem arbitrários, ok? Dessa forma, a primeira condição, né, a primeira propriedade da definição de espaço vetorial, ela foi verificada. Vamos agora para a segunda propriedade, que é a comutativa. Então, nós devemos mostrar que vale essa igualdade, quaisquer que sejam os elementos U, V e W pertencentes a M22. Então, nós vamos aqui considerar o elemento U por essa matriz, o elemento V por essa matriz e o elemento W por essa matriz. Nós vamos partir aqui dessa expressão e vamos chegar aqui nessa outra expressão. Então, vamos lá. Escrevendo aqui essa expressão, ok? Então, nessa primeira igualdade, eu apenas substituí quem é U, quem é V e quem é W, por meio das matrizes. Eu troquei também aqui os parênteses por esse par de chaves, ok? Então, a seguir, nós vamos aqui obedecendo a ordem, né? Devido a essas chaves, vamos fazer aqui a soma, né? Então, se nós utilizarmos a definição que foi dada aqui no problema, ao somarmos essas duas matrizes, nós vamos obter exatamente essa matriz. x2 mais x3 está aqui, ó. y2 mais y3 está aqui, z2 mais z3 está aqui, e w2 mais w3 está aqui. Ok? Agora nós temos um elemento de M22, eu vou somar com outro elemento de M22, e eu aqui vou usar novamente
a operação de adição que foi definida aqui no nosso problema. Então aqui vai ficar x1 mais x2 mais x3, está aqui. y1 mais y2 mais y3 está aqui. Z1 mais Z2 mais Z3 está aqui e W1 mais W2 mais W3 que está aqui. Agora, gente, utilizando aqui ó, a propriedade associativa, né, para operação de adição em R, eu posso escrever ó, todas essas expressões aqui dessa forma aqui. Ó. Tá? Nessa igualdade aqui, eu estou utilizando agora a operação de adição que foi definida aqui nesse problema. Percebam que se nós somarmos essas duas matrizes, nós vamos obter exatamente essa matriz. Né? Agora, nessa matriz aqui, nós vamos novamente utilizar a operação de adição, que foi definida aqui no problema. Portanto, essa matriz aqui, ó, quadrado de ordem 2, ela pode ser escrita como a soma dessas duas. Né? Perceba, ó, x1 mais x2 está aqui. Ó. y1 mais y2 está aqui. Z1 mais Z2 está aqui. W1 mais W2 está aqui. Tá? Então, finalmente, né, na última igualdade, é só notar que esse elemento aqui corresponde a U, né, essa matriz corresponde a V, e essa última matriz corresponde a W, e chegamos aqui nessa expressão. Portanto, acabamos de mostrar que vale essa igualdade, né, quaisquer que sejam os elementos U, V e W pertencentes a M22. Portanto, a propriedade 2 da definição, né, de espaço vetorial também é verificada aqui. Vamos para a propriedade 3, né, que é mostrar a existência do elemento neutro. Então, vamos lá. Então, aqui, gente, o elemento neutro, que eu estou usando a mesma letrinha, né, da questão anterior, que é um Ozinho em negrito, mas aqui o elemento neutro ele é diferente. Né? Agora vai ser uma matriz, né, tendo em vista que o M22 é um conjunto de matrizes quadradas de ordem 2. Nesse caso aqui, o elemento neutro vai ser a matriz quadrada de ordem 2 identicamente nula. Por quê? Porque essa matriz é um elemento de M22 que faz satisfazer essa igualdade. Ou seja, ao somarmos qualquer que seja o elemento U de M22 com essa matriz aqui, nós vamos obter exatamente, né, o próprio elemento U. Né? Obviamente, gente, aqui nós estamos utilizando a operação, né, de adição que foi definida aqui na questão. Ok? Então vamos mostrar que efetivamente vale essa igualdade quando a gente considera em M22 esse elemento neutro aqui. Então vamos tomar U como sendo esse elemento aqui, essa matriz, né, quadrada de ordem 2. Então vamos partir dessa expressão e vamos chegar aqui em U. Então, partindo aqui dessa expressão, primeiro nós vamos substituir quem é U e quem é esse Ozinho, né, essa matriz e essa aqui. Nessa segunda igualdade aqui nós vamos utilizar apenas a operação de adição que foi definida aqui nessa questão. Então x mais 0 está aqui, ó. Y mais 0 está aqui, Z mais 0 está aqui e W mais 0 está aqui. Ok? Finalmente notar aqui ó, que x mais 0 é x, Y mais 0 é Y, Z mais 0 é Z, W mais 0 é W. Portanto, chegamos exatamente no elemento U. Então mostramos que vale realmente essa igualdade. Portanto, em M22 existe sim um elemento neutro, né? Que no caso aqui é a matriz quadrada de ordem 2, é a matriz nula. A quarta propriedade, pessoal, é a existência do elemento simétrico. Então, dado qualquer que seja o elemento U de M22, nós devemos mostrar que existe um elemento menos U de tal forma que essa igualdade aqui ocorre, onde esse Ozinho aqui é exatamente o elemento neutro de M22. Nesse caso, gente, o elemento simétrico aqui, o menos U, ele é exatamente essa matriz. Né? Essa matriz aqui é a matriz que faz com que essa igualdade exatamente ela ocorra. Vamos lá? Vamos mostrar isso? Vamos partir aqui dessa expressão e vamos chegar aqui na matriz quadrada de ordem 2 identicamente nula. Então, ó, U mais menos U, então substituindo U aqui por essa matriz quadrada de ordem 2, substituindo aqui o menos U por essa matriz, está aqui. Agora nós vamos utilizar aqui a operação de adição que foi definido nesse problema. Então nós vamos obter aqui essa matriz quadrada de ordem 2. E agora é só perceber ó, que aqui é x menos x, portanto 0, y menos y, portanto 0, z menos z, portanto 0, e w menos w, portanto 0. Então encontramos exatamente, né, a matriz nula quadrada de ordem 2, que é a matriz que representa o elemento neutro no conjunto M22. Portanto, acabamos de mostrar que a quarta propriedade da definição de espaço vetorial, ela também é verificada.
Vamos agora para a quinta propriedade, né? Que é uma espécie de associatividade, só que envolvendo números reais e aqui matrizes quadradas de ordem 2. Em outras palavras, nós devemos mostrar que vale essa igualdade, quaisquer que sejam os números reais alfa e beta, e qualquer que seja o elemento U de M22, ok? Então vamos dizer que U aqui é representado por essa matriz quadrada de ordem 2. Então vamos partir aqui dessa expressão e vamos chegar aqui nessa expressão. Então vamos lá. Então partindo aqui dessa expressão, ó, então primeira coisa aqui nessa igualdade, eu apenas substituir o elemento U por essa matriz, né, que é a matriz que U representa. Agora vamos notar que alfa é um número real, beta é um número real, portanto alfa vezes beta é um número real. Então nessa segunda igualdade nós vamos utilizar a operação de multiplicação por escalar, que foi definida aqui no problema. Tá? Por isso que vai ficar ó, alfa beta que multiplica x, alfa beta que multiplica y, alfa beta que multiplica z e alfa beta que multiplica w. Ok? Agora todos aqui são números reais, portanto a gente vai utilizar a propriedade associativa, né, para a operação de multiplicação em R. Então a gente vai escrever esse produto dessa forma, esse produto dessa forma, esse produto dessa forma e esse produto dessa forma. Nessa outra igualdade aqui, nós utilizamos a operação de multiplicação por escalar, né? Percebam, gente, que se nós multiplicarmos ó, esse alfa por essa matriz aqui, nós vamos obter exatamente essa matriz. E agora nós vamos utilizar aqui, ó, nessa penúltima igualdade, novamente aqui a operação de multiplicação por escalar, né, para tirar esse beta. Então fica beta que multiplica essa matriz. Ok? Finalmente é só notar que essa matriz aqui é exatamente o elemento U. E aí chegamos, tá, nessa expressão. Portanto, o que foi que nós acabamos de mostrar? Acabamos de mostrar que essa igualdade ela ocorre, quaisquer que sejam os números reais alfa e beta, e qualquer que seja o elemento U tomado em M22. Portanto, a propriedade 5 da definição de espaço vetorial, ela também é verificada. A propriedade 6, gente, né, que também é uma espécie de distributividade, só que aqui a gente vai usar apenas um número real e dois elementos em M22. Nós devemos mostrar que vale exatamente essa igualdade. Ok? Então nós vamos denotar U por essa matriz, vamos denotar V por essa matriz, e vamos partir dessa expressão e vamos chegar nessa, ok? Utilizando aí as operações, né, definidas aqui na questão, tanto de adição como de multiplicação por escalar. Então vamos lá, partindo aqui dessa expressão, vamos escrever essa primeira igualdade. Nessa primeira igualdade aqui, nós apenas substituímos os elementos U e V por essas matrizes, né? Estão aqui elas. Agora, em virtude aqui dessas chaves, nós primeiro devemos somar essas duas matrizes, né? Então, utilizando aí a operação de adição que foi definida aqui no problema, então nós chegamos nessa igualdade aqui. Então, a alfa, está aqui o alfa, que multiplica, ó, essa matriz quadrada de ordem 2, né? Ó, x1 mais x2 está aqui, y1 mais y2 está aqui, z1 mais z2 está aqui, w1 mais w2 está aqui. Ok? A seguir, nós vamos utilizar aqui a operação de multiplicação por escalar que foi definida aqui nesse problema. Então, o alfa entra e multiplica cada entrada. Daí nós obtemos essa matriz. Na próxima igualdade aqui a gente usa distributividade, ok? Por isso que nós escrevemos essas expressões aqui. A seguir nós vamos utilizar a operação de adição definida aqui nesse problema para trocar essa matriz 2 por 2 pela soma dessas duas matrizes, né? Também são matrizes 2 por 2. Percebam, gente, se nós somarmos essas duas matrizes, nós vamos obter exatamente essa matriz. Aqui nessa próxima igualdade, nós vamos utilizar a operação de multiplicação por escalar, né? Tanto aqui nessa matriz como nessa matriz. Então a gente está trocando essa matriz por esse produto e nós estamos trocando essa matriz por esse produto. Percebam que se nós multiplicarmos aqui esse alfa por essa matriz, nós vamos obter essa matriz, e se nós multiplicarmos esse alfa por essa matriz, nós vamos obter essa matriz aqui. Finalmente, gente, vamos notar que essa matriz é exatamente, né, corresponde ao elemento U, essa matriz aqui corresponde ao elemento V, e aí essa expressão ela toma essa forma. Então nós acabamos de mostrar que vale essa igualdade, qualquer que seja o número real alfa, e quaisquer que sejam os elementos U e V tomados aqui, gente, em M22. Consequentemente, o que foi que nós acabamos de mostrar? Nós acabamos de mostrar que a propriedade 6, né, da definição de espaço vetorial, que ela também é verificada.
ok? Então vamos lá, gente. Agora vamos para a propriedade 7. Nessa propriedade 7 também nós temos aqui uma espécie de distributividade. Só que aqui nós temos dois números reais e um elemento de M22. Nós devemos mostrar que vale essa igualdade, tá ok? Então vamos lá. Então vamos dizer que U é essa matriz. Vamos partir dessa expressão e vamos chegar nessa expressão. Então vamos lá. Essa primeira igualdade é só substituir U por essa matriz, tá aqui. Ok? Agora, alfa e beta são números reais, portanto a soma também é um número real. Então nessa segunda igualdade aqui nós vamos multiplicar esse número real, né, por essa matriz, por isso que nós obtemos essa matriz. A seguir aqui nós usamos a distributividade, por isso que nós chegamos aqui nessa matriz. Nessa próxima igualdade aqui nós utilizamos a operação de adição que foi definida aqui nesse problema, né? Percebam que se nós somarmos essas duas matrizes, nós vamos obter essa matriz. Agora aqui nessa penúltima igualdade, nós vamos utilizar a operação de multiplicação por escalar duas vezes, né? Uma para essa matriz e outra para essa matriz. Portanto, essa matriz ela se escreve como esse produto, essa matriz se escreve como esse produto. E finalmente aqui anotar que essa matriz aqui, ó, são iguais no caso, né? Elas representam exatamente o elemento U. Portanto, chegamos aqui nessa expressão. De tal forma, gente, que acabamos de mostrar que efetivamente vale essa igualdade, quaisquer que sejam os números reais alfa e beta, e qualquer que seja o elemento U tomado em M22. E para finalizar aqui, gente, nós vamos mostrar que vale a última propriedade, né? Que é a oitava propriedade. Nós devemos mostrar que vale essa igualdade, né? Ou seja, ao multiplicar o número real 1 por um elemento U de M22, esse produto dá exatamente o próprio elemento U. Então, se nós denotarmos aqui U por essa matriz, vamos notar o seguinte, ó, 1 vezes U, então fica 1. Aqui eu substituí o elemento U por essa matriz, né? Nessa segunda igualdade, eu utilizei a operação de multiplicação por escalar, portanto, esse número 1 aqui, ele multiplica cada entrada da matriz, né? E aí a gente obtém essa matriz. Agora, nós devemos notar que o número 1, né, para a operação de multiplicação em R, é um elemento neutro, portanto, 1 vezes x dá x, 1 vezes y dá y, 1 vezes z dá z, 1 vezes w dá w. E, finalmente, notar que essa matriz ela corresponde ao elemento U. Portanto, acabamos de mostrar que, efetivamente, essa igualdade ela ocorre. Então, gente, dessa forma, nós provamos que o conjunto M22, né, que é um conjunto formado por matrizes quadradas, tá? Nós acabamos de mostrar que o conjunto M22 munido dessas duas operações, né, é efetivamente um espaço vetorial. Vale salientar que essas operações aqui elas são conhecidas como as operações usuais em M22. Ok, gente? E para nós finalizarmos aqui essa aula, eu vou trazer aqui uma observação semelhante à observação que eu fiz no caso da primeira questão. Aqui nós vamos estender, né, essas operações para um conjunto de matrizes maiores. Agora nós vamos considerar as matrizes, né, MN, ou seja, o conjunto formado por matrizes, onde seus elementos são sempre matrizes do tipo M por N. Ó. MN é um conjunto formado por matrizes do tipo M por N. Então, se nesse conjunto aqui nós dotarmos essas duas operações aqui, ó, de adição e multiplicação por escalar, esse conjunto ele passa a ser um espaço vetorial. Essas duas operações aqui, gente, também são chamadas de operações usuais em M de Mn. Vamos notar, gente, que tanto a operação de adição como a operação de multiplicação por escalar, elas foram motivadas pelas definições de adição e multiplicação por escalar no problema que nós acabamos de resolver. Percebam que aqui a operação de adição, ó, como é que a gente pegamos dois elementos aqui nesse conjunto e como é que é a soma? A soma é um elemento ainda desse conjunto, né? Percebam que essa matriz aqui é uma matriz M por N e as entradas, né, são as somas, né, dos elementos correspondentes dessas duas matrizes. Então, ó, soma desse elemento com esse elemento dá o primeiro elemento. E assim sucessivamente, até aqui, ó, a soma desse último elemento com esse último elemento dá esse último elemento aqui. Nós continuamos aqui, continuamos até aqui, ó, somamos esse elemento com esse elemento para termos esse elemento, reticências, e aí a gente soma esse elemento com esse elemento para nós termos esse elemento. Então, essa operação de adição, ela foi motivada pela operação de adição do exemplo, do exercício que nós acabamos de fazer.
E a multiplicação por escalar também, né? Então, se nós multiplicarmos um número real alfa aqui por um elemento desse conjunto, como é que é o novo elemento? O novo elemento ainda é uma matriz do tipo n por n, e seus elementos, né? As entradas dessa matriz, essas entradas são obtidas quando a gente multiplica cada entrada dessa matriz aqui pelo número real alfa. Ok, gente? Então, aqui, essa observação 2, ela traz uma extensão natural do problema que acabamos de resolver aqui na questão 2. Então, pessoal, aqui eu encerro essa nossa aula. No mais, um grande abraço a todos e até a nossa próxima aula.